Sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast Projeta Mulher. E hoje eu estou aqui com a doutora Iris, ela é dermatologista e eu confesso que hoje cedo, me organizando, limpando minha pele, colocando um protetor solar, eu disse, meu Deus, será que ela vai chegar lá e ela vai olhar aqui minhas imperfeições, tudo que precisa ser alinhado no meu rostinho, será? Não, fica tranquila que hoje aqui estamos sem julgamentos. Sem julgamentos, ok. Quero que a doutora Iris comece se apresentando. Ela que é mulher, médica, mãe. E ela veio do hospital e chegou, olha, eu vim rápido, não deu tempo de organizar cabelo, maquiagem, me organizei como eu pude vir. Essa é a vida, né, da mãe que é empreendedora, que tem uma bebê, um aborrecente, né, naquela fase ali de transição. Então, doutora Iris, se apresente, fala um pouquinho para a gente, antes de entrarmos na dermatologia, na beleza, na pele, quem é Iris Alencar? Eu sou Iris Alencar, dermatologista, como o Valnar já falou, formada aqui pela Universidade Federal de Alagoas, fiz residência aqui, tenho título de especialista, tenho pós-graduação em dermatocosmiatria e eu sou uma apaixonada pela beleza, mas uma beleza natural. Na verdade, é uma beleza sem grandes exigências, que a mulher, na verdade, descubra, principalmente a mulher, a sua melhor versão, sem colocar essas pessoas em caixinhas, né? Sem ficar todo mundo com aquela mesma cara. E sou também mãe, né? Empresária, como muitas, provavelmente, que estão aqui me vendo, vivo todos esses desafios juntos, não é isso, Valnar? Como todas nós vivemos. Conciliar, né? Os pratinhos ali nos malabarismos da vida. Isso. Iris, você falou uma coisa que me chamou a atenção aqui, né? Sem essa coisa de todos os rostos serem iguais e tal, que é uma coisa que a gente vive muito hoje, por estarmos o tempo inteiro no celular, sobretudo no Insta, né? E usar filtro, e aí, de repente, aquele filtro te deixa com a pele assim ou com o rosto assim. E talvez até o nosso subconsciente ele já está ali numa busca e numa comparação. Isso chega no consultório para você? De repente a pessoa mostrar referência ali que não cabe na estrutura dela, que é irreal e que você tem que fazer esse trabalho de resgatar a pessoa assim, a olhar para ela, a reconhecer pontos fortes, por exemplo. Ai, demais. Isso, assim, tá havendo até uma distorção da imagem, né? Porque realmente é como você falou. Tem rostos que não suportam alguns pedidos, né, dos pacientes. Chegam aquelas bocas enormes, eu queria uma boca semelhante a essa, mas às vezes é um rosto pequeno, um rosto mais feminino, muito mais... uma fisionomia mais que a gente chama caucasiana, mais branca, e o lábio mais carnudo, muitas vezes é de uma fisionomia mais negroide, que não vai casar, vai virar aquela pessoa que a boca chega antes do que aquela pessoa, vai desarmonizar aquela pessoa. Então, Valnar, muitas vezes é um trabalho de desconstruir isso, sabe? Uhum. Que, assim, às vezes trazem bocas bonitas, por exemplo, que é uma das coisas que eu acho que mais chama atenção hoje, mas você vê que não casa com aquela pessoa. Aquele formato de rosto, às vezes, muito anguloso, numa mulher, muitas vezes, extremamente romântica, que tem uma pegada mais suave, sabe? E aí ela quer aquele rosto anguloso. Não vai dar. Não vai casar com aquela pessoa. Não vai ficar legal. Entendi. Você falou aí, né, dessa questão da... É uma avaliação, né? Tem Sim. que sentar no seu consultório e passar, né, por uma consulta, uma avaliação. E falando em consulta, assim, como é sua consulta? Ela dura mais? Porque eu me lembro que eu tive uma experiência... com a dermatologista de plano de saúde, né? E aí eu lembro que eu refleti na época, assim, poxa, às vezes a gente que tem plano, e eu tenho 2 planos de saúde, então muitas vezes eu não quero pagar uma consulta particular porque eu pago 2 planos, mas tem uma diferença grande, não tem, doutora? Da consulta no plano, da consulta particular, como é que você vê, assim, em termos de benefícios? Se você tivesse que me convencer, né, a vivenciar essa avaliação com você, a sentar lá na tua cadeira e, de repente, né, te ouvir, te deixar avaliar com mais profundidade, assim, o meu caso, por exemplo. Então, tem sim, Valnar. É muito boa a sua pergunta.
Porque, na verdade, uma das coisas que vai realmente diferenciar é o tempo. Existem dermatologistas extremamente competentes que trabalham por plano de saúde, mas a questão é que realmente o valor pago no plano de saúde para um profissional, para ele poder sustentar toda uma estrutura de consultório e ainda ter algum ganho, ele vai ter que atender muito mais pessoas. Então, ele não vai conseguir realmente ver detalhe por detalhe daquela pele, entendeu? Daquele cabelo, daquela unha, explicar o tratamento, isso é extremamente importante. Eu gosto sempre de explicar. Então, as minhas consultas, elas demoram de 40 a 45 minutos, 1 hora, porque eu gosto de explicar. Eu gosto que o paciente entenda por que eu estou passando aquela medicação X, Y e Z, entendeu? Porque eu estou passando aquele plano de tratamento para que haja, sim, uma maior adesão. Até porque boa parte das coisas que a gente faz na pele, boa parte dos tratamentos, eles não são imediatos, infelizmente. E isso também precisa ser explicado. O paciente precisa ser educado. Esse acompanhamento, é impossível, é humanamente impossível, Isso. né? Um profissional do plano, ele conseguir fazer esse acompanhamento, assim como você, né, se propõe. Iris, a gente falou dessa questão dos filtros e da internet e tal. E outra coisa que é muito comum hoje no comportamento de consumo, em todas as áreas a gente vê isso. A informação, ela está muito fácil, ela está na mão. A gente tem inteligência artificial, a gente tem pessoas que estão o tempo inteiro comentando produtos, por exemplo, estão indicando. Só que elas estão indicando, muitas vezes, né, assim, mediante a experiência dela. Ou pior, ela pode estar indicando porque ela recebeu da marca para indicar. E aí, na sua área, dermatologia, que é um perigo, né? Mas, enfim, a pessoa está lá na internet, viu no Instagram alguém indicando um produtinho mágico, maravilhoso, aquela promessa que vai clarear, ou que vai fazer não sei o quê, ou... Enfim, que o cabelo maravilhoso e que parou de cair o cabelo porque usou aquilo, ou que vai deixar de ser calvo usando ou fazendo aquilo. Como é que funciona? Como é que você vê isso e traria, né, para quem está nos ouvindo aqui, essa consciência de que nem tudo que se vê postando na internet é o que funciona ou que vai funcionar para o seu caso? Justamente é isso que a gente falou. Educando, explicando o paciente. Eu tenho muitos pacientes e aí eu sempre pergunto na anamnese, né, se tem alguma rotina de pele, o que é que usa, quais os produtos, e aí vão me dizendo: doutora, eu tenho produto X, Y, Z, comprei porque a blogueira falou, comprei porque a minha amiga estava usando, mas comigo não deu certo. E aí, quando você vai ver a quantidade de produtos que essas pessoas têm, que estão lá nas prateleiras, muito mais caro do que pagar uma consulta, entendeu? E ter uma rotina realmente personalizada. E como você falou, muitas vezes essas pessoas estão indicando aquele produto porque estão recebendo. Isso é muito comum. Acho que uma das coisas mais interessantes é com aquelas cápsulas para cabelo, que tem os nomezinhos, né? Tem os nomezinhos Sim. bonitinhos e tudo. O que tem ali? Açúcar. Além de não melhorar, ela ainda vai acabar com o teu colágeno. Entendeu? E são caras, entendeu? Não são baratas. São produtos caros e que a gente tem produto de prateleira específico, assim, medicamento melhor, com preço semelhante ou às vezes até um pouco abaixo. Às vezes a gente pode fazer uma manipulação e ficar com um excelente custo-benefício. Mas isso, claro, é porque eu sou médica, eu sou dermatologista, eu estou entendendo todo aquele organismo, o que está acontecendo, eu procuro entender, às vezes precisa solicitar exames, ou às vezes aquele cabelo parou de cair porque ele completou o ciclo de queda que ele ia ter, por exemplo, em uma determinada doença, e aí o paciente atribui aquela balinha, né, aquele produto que comprou. Mas não, tipo, isso ia realmente acontecer, mas ela não sabe, né? A pessoa não sabe. Sim. E aí continua comprando e alimentando e assim, só dando dinheiro para a empresa mesmo. A gente não tem... você falou assim, eu sou dermatologista, eu sei. E você sabe ler rótulos, coisa que a gente, consumidor, não sabe. Então, eu não consigo, porque agora tudo tem Ácido hialurônico. Ácido hialurônico. É esse ácido aí mesmo. E aí tem no shampoo e tem no creme, e pronto, daqui a pouco você vai comprar a barra de chocolate que tem lá ácido também. Porque aí vira uma coisa, né, muito comercial e tal. Mas o que é que me chamou a atenção? Que uma vez eu te mostrei um produto, né, de uma marca famosa, mas enfim, que vende em farmácia. E eu falei, eu ganhei esse produto, tá usando minha tia, minha mãe, minha avó, todo mundo tá usando esse produto porque, né, alguém indicou, nem lembro quem indicou, mas enfim, estávamos lá usando. E você foi diretamente olhar a composição daquele produto. E você me falou assim, para ter algum resultado com esse produto, talvez você precise usar 10 potes desse. Isso. R$100. Ou seja, R$1.000, R$100 um. R$1.000 para você ter um resultado.
Se você paga uma consulta, 400, 500, 600 reais, e você manipula um medicamento, enfim, que seja de fato o que você está precisando e que vai trazer o resultado que você quer, você gastou a mesma coisa e, de repente, teve um resultado muito melhor, porque talvez aqueles 10 potes de produto ali, por ser tão mínima a concentração daquilo que você precisa, nem traga o resultado. Talvez você passe 10 meses, gaste R$ 1.000 e não tenha resultado, que é o que é pior. Isso. Isso é bastante comum, inclusive. Uma das coisas eu gosto muito de ver realmente o rótulo, como você falou, e diz, rico em vitamina E, né, que é o tocoferol. Podem olhar depois, meninas. E o tocoferol, ele também é um conservante. Então, a gente tem que ver mais ou menos onde é que ele está no rótulo. Se ele está lá nas últimas, né, nos últimos itens, ele está lá de conservante na fórmula, mas o propagandista coloca que ele é rico em vitamina E e que ele vai fazer todos os efeitos. Entendeu? Então, realmente, assim, a diferença é essa. Eu consigo manipular ou indicar outros produtos que são dermocosméticos, porque a diferença de muitas vezes dos medicamentos de prateleira para um dermocosmético ou para um produto manipulado é a concentração do produto. Entendeu? Então, como você falou, às vezes tem 10% da dose, eu consigo colocar uma dose muito maior que vai ser efetiva em muito menos tempo. E eu consigo muitas vezes trabalhar com vários outros ativos que eu vejo que aquela pele está precisando e ela vai ter uma resposta muito mais rápida também, de acordo com a queixa ou que eu vejo que a paciente tenha de patologia, né, associada. Porque a gente vê uma pele, muitas vezes as pessoas só conseguem identificar, minha pele é mista, minha pele é oleosa, minha pele é seca. Mas elas não conseguem ver se está havendo falhas na rotina de skincare, se está havendo hidratação, se ela tem alguma doença associada, por exemplo, à rosácea, que muitas vezes o paciente não sabe que tem, mas a gente consegue identificar. E aí é uma pele muito mais sensível, uma pele que fica vermelha, uma pele que tudo arde. Então, esses pacientes são os campeões, que chegam no consultório e já compraram de tudo e nada dá certo. Mas eles não sabem muitas vezes que tem, por exemplo, a rosácea, ou que eles têm outra doença de pele, que não é muito grave, mas que vai fazer com que simplesmente gaste dinheiro porque não teve o resultado esperado. Pronto, aí a gente já engata em outra pergunta aqui, que é, muitas vezes a gente só procura o médico de diferentes especialidades. Quando a gente está com algum sintoma ou com algum incômodo, um problema, né? Ou quando tentou de tudo e aí vai procurar o profissional indicado, né? Você procurou Google, internet, Instagram, hashtag, tudo. E aí, por último, você vai fazer o que deveria ter feito primeiro. Isso. Mas, assim, qual seria essa frequência, né, de prevenção, de analisar, de acompanhar? Quantas vezes eu preciso, uma vez ao ano, ir ao dermatologista, procurar ter esse profissional de confiança, ok? Como você diria, assim, né? essa frequência se você não tem nenhuma doença de pele, se você só quer fazer uma manutenção, uma rotina, uma vez ao ano tá ok. Se você tem alguma doença, se você quer fazer algum tratamento, aí isso vai variar de acordo com a doença. Tem doenças que você precisa ir a cada 3 meses, a cada 6 meses, e outras todos os meses. Então, realmente, isso vai variar. Ou, às vezes, você tem uma agudização, por exemplo, tem uma dermatite atópica, uma pele mais seca, tá lá, faz a rotina bonitinha, tá tudo bem, e em algum momento você acaba tendo uma reativação da doença, você precisa voltar antes, certo? Então, assim, mas é interessante que o paciente vá ao dermatologista pelo menos uma vez ao ano. Se você tem muitos sinais, é importante que você vá ao dermatologista. Por favor, pessoal, não tirem sinais com outros profissionais. Isso é algo extremamente grave. Porque, assim, a gente vê muito, eu tenho esse monte de sinalzinho no pescoço, eu tenho um sinalzinho aqui, um sinalzinho acolá, vou lá na esteticista tirar. Por favor, não façam isso. Existem sinais muito graves, como, por exemplo, o melanoma, que na maioria das vezes o melanoma é um sinal muito preto, que começa a crescer, entendeu? Mas existe também o melanoma que não tem pigmento. Esse é o pior de todos, entendeu? Graças a Deus tá dando sinais. Nem está dando sinal. É um sinal, muitas vezes, da cor da pele e que a gente consegue identificar, muitas vezes, por dermatoscopia ou, às vezes, até o dermatologista, que consegue ir lá, coloca o aparelho, ver se tem alguma alteração. Ele, muitas vezes, também tem dúvida de tão estranho que, às vezes, essa lesão pode ser e que precise até de biópsia. Então, assim, isso é extremamente importante. Eu me lembro que uma colega dermatologista me mandou uma vez um antes e depois de uma retirada de sinais de uma paciente e ela me mandou, assim, extremamente
indignada, porque a lesão que do antes e depois era de uma paciente jovem nessa região aqui do nariz e era um câncer de pele. Claramente era um câncer de pele. Ficou lindo no momento, mas aquilo vai voltar. E assim, ela vai precisar de cirurgia plástica, essa paciente, por causa da localização, por causa do tamanho inicial. Ela pode precisar de uma cirurgia muito maior. E era uma paciente jovem pela foto, que você conseguia identificar que era uma paciente, sei lá, dos 30, 35 anos. E, assim, um antes e depois, claramente que era um câncer, entendeu? A gente consegue identificar porque a gente também tem o olho treinado para isso. Mas, por favor, acho que se eu puder deixar só um recado hoje aqui, não retirem sinais com esteticistas ou com outras especialidades. Vão ao dermatologista, fazer uma avaliação. Isso. Muitas vezes, eu que sou dermatologista, quando pego um paciente que tem muitos sinais, eu preciso mandar para um outro dermatologista para fazer esse segmento, porque ele tem uma máquina específica que faz segmento. Aí, é como eu te falei, às vezes, a depender da doença, precisa ir uma vez ao mês, precisa retornar com 3 meses, precisa reavaliar, biopsiar. Cada caso é um caso, Cada caso é um caso. E falando em caso, eu tenho um cliente que a gente gravando vídeos e fazendo fotos, ele confessou ali naquele momento que ele se incomodava um pouco, né, por estar ficando calvo, enfim. Então, ele muito vaidoso e incomodado com aquilo. E aí eu perguntei se ele já tinha ido em uma dermato, avaliar e tal. E ele disse que não, que tinha vergonha. Eu falei, gente, mas é um profissional, né? É como a mulher dizer que não vai no ginecologista porque tem vergonha de mostrar as partes. Né? E aí, como é que você... que recado você diria, né, para essas pessoas, homens e mulheres, enfim, que de repente, né, notam alguma coisa que precisam de ajuda, seja numa questão da pele, seja em sinais, né? Em verruguinhas, em locais, ou a calvície chegando e a pessoa não está confortável na própria pele. E o que é que você diria para essas pessoas, assim, né? Enquanto médica acolhedora, né? Para dizer assim, olha, né? Na verdade, você precisa de ajuda, tem que vir. Isso, por favor. Na verdade, assim, nós somos profissionais e a gente está no consultório para ouvir vocês, não é para julgar, né? Não vou julgar um paciente que chega com 20 anos e está achando que está ficando calvo. De jeito nenhum. A minha vontade vai ser de abraçá-lo, dizer que bom que você veio e veio logo. Entendeu? Então, assim, não precisa ter vergonha. E eu acho que o que a gente remetendo ao que a gente falou no começo, com relação ao tempo, o tempo de consulta me ajuda nisso também. Às vezes o paciente está meio reticente e à medida que a gente vai conversando, que eu vou pegando a anamnese, né? Vou perguntando e aí ele vai soltando. Às vezes ele solta já no final, mas solta, entendeu? De alguma queixa que às vezes para ele pode parecer a queixa mais besta ou a dica mais besta de algo que ele disse e é o que fecha para mim. Entendeu? Entendi. Então, assim, fale com o seu médico, diga para o seu dermatologista, por mais besta que possa parecer ou a sua queixa ou a associação que você fez. Eu acho que foi depois que eu comi alguma coisa, que eu fiz determinada coisa. Eu tive uma me fase. Estressei. Isso. Por favor, fale. Por mais besta que possa ser, porque isso ajuda, tá, gente? Tá. Não vou julgar. E falando em calva aí, eu vi um vídeo, né, no seu Insta lá, me chamou a atenção e encaminhei para várias pessoas, né, no qual você diz assim, gente, implante não é para todo mundo, né? Não é porque existe o implante e tal. Se você não trata uma causa, se você não estuda aquilo ali e tal, você pode ter o dinheiro que for para fazer implante. Porque tem gente que diz assim, não, eu sou calvo porque eu não tenho dinheiro ainda para fazer um implante. E essa pessoa tem dinheiro para ir numa consulta, para avaliar, para, né, de repente fazer um tratamento, né, com medicação e se cuidar. Isso. E, de repente, ela não vai nem precisar do implante no futuro. Entendeu? Isso é importante. Porque o que é que acontece? Você está falando... Eu recebi um paciente semana passada, de 20 anos de idade, que já está com a calvície avançada. E eu disse a ele, até brinquei com ele, eu disse, você vai ficar igual o príncipe William. Ele disse, mas eu não sou o príncipe. Eu disse, pois é, só tem lugar para um, né? E ainda que o príncipe pudesse hoje fazer um implante, provavelmente não ia ser bem sucedido. Porque o que é que acontece? Quando a gente faz o implante, a gente tira o cabelo de trás para frente. Esses cabelos de trás, eles geralmente não caem. Mas existe um número limitado de fios que eu posso tirar daqui de trás e colocar na parte da frente, né, do cabelo. Senão, você vai fazer uma calvície ao contrário, não vai ficar legal também. Então, esses pacientes, eles precisam ficar tratando antes para evitar que aquele cabelo que está lá, que está afinando, que está caindo, vá embora. Porque senão, eu costumo até dizer que o paciente vai acabar perdendo o implante. Entendeu? Não é que aqueles fios que ele
transplantou vão cair. Não, aqueles não caem mais. Mas como aqueles que ele tinha em volta vão acabar afinando e parando de crescer, ele vai ficar novamente com a cabeça rarefeita, com pouco pelo. Então, vai parecer que ele não fez nada. Então, é por isso que a gente informa os pacientes, ó, por mais dinheiro que você tenha para implante. E outra, mesmo os pacientes que fazem implante, eles têm que continuar tratando, por causa desse mesmo motivo, para não perder. Perfeito. Entendeu? A gente está finalizando, mas eu não quero te deixar embora antes de fazer uma pergunta que eu acho também que é de utilidade pública. Porque nós estamos vivendo, né, numa era aí de muita harmonização facial. E tem profissional em todos os lugares, né, trabalhando essa tal dessa harmonização facial. Você falou, né, que é defensora dessa beleza natural, né, de se reconhecer, que você defende muito isso. Essa análise individual, né, da pessoa. Se você pudesse também deixar, né, um outro recado, você já deu seu recado importante aí, mas se você pudesse deixar um outro recado para quem está nos ouvindo aqui, de repente está pensando, né, está cogitando em fazer algum tipo de procedimento, o que é que você diria assim, para essa pessoa que está avaliando, que está escolhendo um profissional? Que critérios essa pessoa ela pode utilizar, né? Ou que alerta você daria? Excelente. Assim, acho que o primeiro é pesquise o profissional, pesquise a formação do profissional, vá lá no conselho, veja se é dermatologista, se é cirurgião plástico, por exemplo. Procure se ele é médico, anda lá. Procure também nos conselhos, existe como você procurar, dando um Google mesmo, se o profissional é habilitado no que ele diz ser, né? Converse com o profissional, converse com pessoas que já foram fizeram, antes. Né? Veja os resultados Veja os do profissional. resultados. Né? Isso, muitas vezes a gente tem uma vedação de realmente não poder colocar o antes e depois, mas a gente às vezes pode dizer, ó, fale com fulano, ou algum amigo seu fez e você gostou. Quando estiver no consultório, algo que é extremamente importante também, assim, veja o material que aquele profissional está usando. Isso é extremamente importante. Que você veja, por exemplo, se você está fazendo um procedimento de ácido hialurônico, né? Está injetando um ácido hialurônico. E se é realmente ácido hialurônico. Eu não sei se vocês viram, uma atriz da Globo saiu recentemente, acho que menos de um mês, que ela tinha feito há uns 10 anos um preenchimento que ela acreditava ser de ácido hialurônico e era PMMA. E ela teve que fazer cirurgias para poder retirar o produto. Então, isso é extremamente importante. Um profissional que trabalha com seriedade, ele não vai achar ruim. Não vai esconder, Não vai esconder, nem vai achar ruim. Mostrar a marca de um botox ou de um... De jeito nenhum. Você pode ir lá ver, assim. Porque promoção de botox também tem tudo quanto é lugar. Isso. Chega lá no meu consultório, eu quero ver, doutora, tá aqui. Olha, é isso que eu vou colocar em você. Olha a marca, olha a validade, tá tudo aqui. Entendeu? Assim, porque isso é extremamente importante. Então, às vezes, eu até recebo uns pacientes, eu já fiz algum procedimento há 15, 20 anos. Você sabe o que foi? Não sei. Aí eu tenho que mandar fazer ultrassom para ver do que se trata. Porque se tem PMMA naquela área, eu tenho que ter muito cuidado. PMMA é plástico? É plástico, isso. É o metacrilato. Polimetil metacrilato. Oremos, gente. Isso. Preste atenção, né? Para não colocar qualquer coisa aí, de repente, está causando... um grande problema. Uma profissional capacitada, humana e maravilhosa é o que a gente recomenda para você que está pensando, né, em se cuidar. E não só pensando, se você não estava pensando, que fique o alerta aqui, né, a importância, né, de você se avaliar, de ter um profissional que, né, às vezes a prevenção, né, é o melhor tratamento. Sem dúvida. Então, sem dúvida. Eu vou deixar aqui abaixo do episódio os links para que vocês conheçam a doutora Iris e saiba um pouco mais. Ela é colunista da revista Du e tem texto, tem post muito bacana, ela produz muito conteúdo, é blogueirinha, assim, que a gente só gosta assim. Pessoas que colocam para o mundo seu conhecimento e eu só tenho a agradecer sua participação aqui. Obrigada, Foi show. amor. Obrigada.